E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode fazer na ordem que você quiser, pode ler o capítulo e depois ouvir o podcast, pode ler o livro inteiro e depois ouvir todos os episódios. Faz do jeito que você achar mais legal. Hoje vamos comentar o capítulo 15 de A Câmara Secreta, Aragog, que eu não sei o que significa. De novo, o último era Cornélio Fudge, que era o nome de uma pessoa, Cornélio. Mas Aragog eu não faço ideia do que significa, então a gente vai descobrir agora comentando esse capítulo, certo? Então, vamos lá. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Chegou o verão, né? Passou um tempo já. O Hagrid foi levado pra prisão e o Dumbledore foi tirar férias em algum lugar, porque, né, foi expulso da escola. Assim, agora só com o Rony e com o Harry, a gente tem que entender que a coisa vai ser mais devagar, porque com a Hermione já tava difícil, só com os dois agora vai ficar mais difícil ainda, né? Será que eles conseguem descobrir esse mistério sozinhos? Tem outra coisa legal. Diz aqui que a escola toda está amedrontada. Não é muito legal, né? Mas diz que a escola toda está amedrontada e porque o Dumbledore não tá lá. Olha, com ele já não tava boa a situação. E aí eu não sei se sem ele melhora ou piora, porque ele também não tava fazendo muita coisa. A gente falou sobre isso no último episódio e assim, ele não tava fazendo muita coisa mesmo, né? Tava lá, colocou umas rondas e tal, mas não foi a fundo nesse mistério. Eles têm aquela dica, né? No último episódio, o Hagrid falou, sigam as aranhas. O que é uma péssima ideia, porque o Rony morre de medo de aranha. Então o cara fala, segue as aranhas, que é um bicho que você tem muito medo. É uma péssima ideia. Minha namorada, por exemplo, ela tem medo de palhaços. Imagine se alguém der uma dica pra ela. Siga os palhaços. Aí você segue os palhaços, a linha de palhaços, e acha um circo, onde tá cheio deles, com sapatos enormes, narizes vermelhos. Uma péssima ideia, péssima, ainda mais pra quem tem medo. Então assim, vai seguir aranha? O que vai ter no final? Você já seguiu formiga? Você cai no formigueiro. Você vai seguir aranha? Aonde você vai cair? Na casa das aranhas, e o cara tem medo de aranha, então é uma péssima ideia. Mas o Hagrid, né, irresponsável como sempre, diz, sigam as aranhas. Sim, um detalhe, né, todo mundo diz aqui, já recebi críticas, de que eu pego muito no pé do Malfoy, e eu só vou dizer uma coisinha que aconteceu nesse capítulo aqui. O Malfoy, ele tá andando pela escola se gabando, tá dizendo que a melhor coisa que aconteceu à escola foi o Dumbledore sair. Até aí tudo bem, porque o Dumbledore também não estava resolvendo muita situação. Ok, ele pode ter a opinião dele, mas em seguida, depois que ele fala isso, ele diz o seguinte, que espera que o próximo diretor deixe a câmera aberta, que não fique tentando fechar a câmera secreta, porque assim o bicho lá sai e pega lá todos os sangues ruins e dane-se. E aí ele diz depois ainda que espera que o próximo aluno que o bicho pegue, morra. Ele espera que morra o próximo aluno. É isso que ele espera. E ele fala assim, que pena que não foi Hermione. Então assim, para de me perguntar por que eu pego no pé do Harry, do Rony, do Draco. Eu pego no pé do Draco porque ele é um escroto, sabe? Ele não é legal. Olha isso. Não tem como, cara, se defender esse cara. Ele é uma criança, os pais foram ruins, criaram ele desse jeito. Ok, mas ele é péssimo também, ele é péssimo. O Rony até queria dar umas porradas nele, mas o Harry segurou. E interessante, muito bom segurar o Rony, né? E eu até pensei numa situação que aconteceu comigo quando eu estudava, porque um cara queria me bater na hora da saída, e é muito engraçado que ninguém segurou ele naquele dia. E aí ele veio correndo pra cima de mim, só que eu não era bobo. Eu também saí correndo. E aí eu entrei no primeiro supermercado que eu vi, que era perto da escola, e eu fiquei lá dentro. Porque eu sabia que ele não ia bater em mim enquanto eu estivesse lá dentro. E aí quando ele foi embora, eu saí do supermercado. Então, se você se sentir, né, nessa situação em algum momento, tá aí uma dica. Às vezes você pode entrar no supermercado mais próximo, ou em qualquer outro estabelecimento. Talvez você apanhe dentro do estabelecimento, mas comigo não aconteceu. Ah, sim. O pessoal da Lufa-Lufa meio que tá de boa com o Harry agora.
né? Depois que a Hermione foi petrificada, eles vão lá e pedem desculpas, falam, cara, a gente pensou um pouco, e a gente acha que realmente não foi você, porque, né, você não teria feito isso com a Hermione e tal, eles meio que fazem as pazes, né? E aí eles falam, a gente acha que foi o Malfoy, o pessoal da Lufa-Lufa. E o Harry fala assim, eu acho que não. Tá, ele fala que acha que não, porque ele foi lá, interrogou o cara e sabe que não. Mas até aí ele também estava suspeitando, ok. Mas aí, tem outra coisa que a gente precisa questionar aqui, né? Um ouvinte me disse isso. São crianças suspeitando de outras crianças. Então, Harry, o Rony e a Hermione, e agora os alunos da Lufa-Lufa, suspeitando de que é o Draco. Mas será que nenhum deles parou para pensar que também pode ser um adulto? Um professor, talvez, né? Tem alguns professores aí meio esquisitos. Alguém que mora na escola, alguém que nem mora na escola, que não tá lá. Pode até ser o Hagrid, né? Ele né? É o Hagrid, já aconteceu outra vez, suspeitaram dele e ele foi expulso da outra vez da escola e agora pegaram ele de novo. E eu não tô falando que deviam ter prendido ele, tá? Só tô falando que ele pode ser um suspeito também. Não tô falando que deviam ter prendido ele sem ter provas. Isso aí tá errado. Mas assim, eles não suspeitam dos adultos, suspeitam só das outras crianças, é só aquele universo deles ali. Eles não pararam pra pensar que é muito mais fácil um adulto ter capacidade de invadir a Câmara Secreta e abrir ela do que uma criança de 12 anos, né? Do que o Draco, que não sabe nem limpar a bunda direito. Apesar do Draco ser muito otário, pode ser que ele não tenha nada a ver com isso mesmo. Apesar de que o pai dele deve ter, porque o pai dele disse lá que não ia contar nada pra ele, pra que não desse ruim. Ele falou isso, a gente falou isso no último capítulo. Enfim, aí eles estão lá, né, na aula, e ele tá lá conversando com os alunos da Lufa-Lufa lá e tal, fizeram as pazes, e aí o Harry vê uma trilha de aranhazinhas passando. Ele fala, pô, é agora, né? Tô vendo que as aranhas, elas estão indo pra floresta. Só que a gente não pode seguir elas agora. Então vamos terminar as aulas e à noite a gente vai. Eles vão pra aula do Lockhart. O professor tá muito feliz porque acharam o culpado. Então ele tá lá, né? Finalmente acharam o culpado. Então agora a nossa escola está livre desse mal. Tipo, o Lockhart lá na frente da sala, né? E nesse caso ele tá falando do Hagrid, que foi realmente levado pra prisão, pra Azkaban. Mas ninguém cai nesse papo dele. Os alunos ficam tipo, pô, eles conhecem o Hagrid e eles, assim como eu, acham que ele não seria capaz de fazer isso. Apesar de que ele é um cara muito irresponsável, eu não acho que ele seja um cara mau. Mas também pode ser ele, pode ser que a gente se engane em fazer esse julgamento e encontrem provas, mas não existem essas provas ainda. Então, assim, foi preso sem provas. Aí o Harry fica tão puto que ele quer jogar um livro na cara do Lockhart, né? Eu acho uma péssima ideia jogar coisas nos professores. Embora, certa vez, quando eu estudava, um certo professor jogou um giz em mim, porque eu não parava de falar. Então, assim, não sei se é equivalente, mas professores já jogaram coisas em mim. Eu não sei se eles fazem isso hoje em dia. Enfim, aí acabam as aulas e chega a noite, né? E eles estão lá, se preparam para ir atrás da aranha. Eles pegam a capa da invisibilidade, que eles sempre podem usar essa daí, né? Da capa, colocam a capa e vão lá pra floresta. Eles descem, né? E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso antes da gente continuar. O Hagrid, sério, o Hagrid mandou 2 crianças seguirem as aranhas. Provavelmente ele já sabia para onde essas aranhas iriam, que é para Floresta Proibida, que tem esse nome por quê? Porque é uma floresta proibida e perigosa, tanto que no primeiro livro o Voldemort estava lá. Mas ele manda essas crianças seguirem as aranhas e irem para lá. O Hagrid é realmente irresponsável. Ele já mostrou isso no primeiro livro e a gente tá vendo isso de novo. Eu adoro o Hagrid, ele é muito gente boa, mas ele é completamente irresponsável. Ele é tipo aquele tio gente boa que brinca com o sobrinho, que dá doce, e que faz brincadeira com as crianças, mas que os pais não confiam para que ele fique com essas crianças 2 ou 3 dias seguidos. Porque provavelmente esse tio vai deixar a criança sem comer, não vai dar banho, vai só ficar na brincadeira mesmo. E eu só queria deixar claro, eu não sou pai, tá? Na verdade, eu tô mais pra tio irresponsável mesmo. Então, não deixem seus filhos comigo. Aí o Harry acende lá a ponta da varinha e eles vão lá pra floresta, né? E aí o Rony até fala, não vou acender a minha porque tá quebrada. Aí eu tinha esquecido disso, que a varinha tá quebrada. Mas é verdade, a varinha dele tá quebrada. E nem ele, nem o Rony, nem o Harry, nem ninguém tentou resolver o negócio da varinha, né? Nenhum professor, ninguém tentou resolver. Dane-se, fica aí com essa varinha quebrada. Já estamos quase no final do ano e tá lá quebrada ainda. Não conseguiu treinar nenhum feitiço esse ano. Aí eles entram na floresta, seguindo as aranhas, né? E as aranhas vão descendo, vão indo pro lugar cada vez mais escuro. E tá indo, é longe pra caramba. E eles vão em direção lá ao centro da floresta, né? E aí tem alguma coisa, uma criatura gigante na escuridão. E aí, qual é a primeira coisa que você faz quando você está numa floresta proibida, cheia de perigos, e vê uma criatura na escuridão?
você vai embora, certo? Você vai embora, mas não. Eles continuaram, vamos em direção àquela criatura maligna? Vamos. Aí eles vão. Mas assim, eles não são um exemplo de bom senso, porque o Harry tava conversando com um livro demoníaco. Então até aí, até seguir na direção da criatura maligna é uma coisa assim pra ele normal. E eles vão. E aí eles encontram o quê? Eles encontram o carro. O carro do pai do Rony. E o carro tá lá, o carro meio que dá uma ajuda pra eles. Acende o farol, que tava muito escuro, e eles vão meio junto com o carro lá, né? Indo em direção à criatura maligna. E o Rony até disse que o carro agora ele é um selvagem. Até imaginei o carro usando uma tanguinha, tipo um Tarzan, carro Tarzan. Eles seguem o carro, né? Que agora o carro aparentemente é selvagem, conhece toda a floresta, e o carro meio que vai junto com eles até a criatura maligna, né? No final das contas, eu acho que nem é um carro selvagem, é só um carro que tá sujo mesmo. Bem, então vamos embora, falou Harry, desesperado, a Aragog, ouvindo as folhas farfalharem às suas costas. Embora? Repetiu Aragog lentamente. Eu acho que não. Meus filhos e minhas filhas não fazem mal a Hagrid, porque eu assim ordeno, mas não posso negar a eles carne fresca, quando ela entra com tanta boa vontade em nosso ninho. Adeus, amigo de Hagrid. Harry virou-se depressa. A poucos passos, erguendo-se acima dele, havia uma parede maciça de aranhas, dando cliques, os muitos olhos brilhando nas cabeças feias. Eles estão lá, né? Entrando cada vez mais fundo na Floresta Negra, proibida, e aí alguma coisa pega a perna do Rony, outra coisa pega a perna do Harry, e outra coisa pega a perna do cachorro, porque o cachorro do Hagrid estava lá com eles, eles levaram um cachorro para dar uma ajuda. E aí tá lá os três, né? Alguma coisa pegou os três e tá, né, levando eles para algum lugar, em direção à criatura demoníaca, provavelmente. E eu disse que era uma péssima ideia, e foi. Eram aranhas gigantes que estavam segurando eles e levando eles para quê? Para um lugar onde tinham milhões de aranhas do tamanho de cavalos. O livro descreve exatamente assim: aranhas de 6 patas do tamanho de cavalos. Eu fico todo arrepiado só de pensar numa situação dessa. Aranhas do tamanho de cavalos, certo? E vocês têm noção disso? Vocês têm noção do tamanho que é um cavalo? Ele tá cheio dessas aranhas lá. E a aranha que levou eles chega lá e fala, e chama um nome, Aragog. Então quer dizer que esse Aragog aí, que é o nome do capítulo, tá lá no meio, né? Deve ser a criatura demoníaca. E aí sai de dentro de uma caverna uma aranha do tamanho de um elefante, que é a aranha maior que todas as outras, que é o quem? A Aragog. Ela é velha, ela tá cega, mas ela é do tamanho de um elefante, né? E ela sai lá e ela fala, gente, eu tava dormindo, velho. Vocês estão me enchendo o saco, me chamando aqui. E as outras aranhas falam, não, a gente trouxe uma galerinha aqui, né? Provavelmente o almoço. E a Aragog fala, come, pode comer, porque, pô, vocês iam me acordar, velho. Come esses bichos aí e me deixa em paz. E, assim, a primeira coisa que a gente aprende aqui, nunca acorde uma aranha dormindo. É uma péssima ideia. Ainda mais uma aranha gigante do tamanho de um elefante. Aí o Harry e o Rony falam que são amigos do Hagrid. Eles começam a gritar desesperados, né? Nós somos amigos do Hagrid. E aí a aranha pega e fala, pô, peraí, vou conversar primeiro então. Aí a aranha explica que ela foi, na época, né, dos ataques, eles começam a conversar, claro, e aí ela fala que na época dos ataques, ela foi confundida com o monstro que está na Câmara Secreta. Então a primeira coisa, ela não é o monstro que está na Câmara Secreta. E que ela foi confundida e que por isso expulsaram o Hagrid, porque ele estava cuidando dela, né? Dessa aranha gigante que provavelmente era bem menor. Como a gente viu na visão do Harry, era uma aranha menor que estava dentro de uma caixa, agora ela é gigantesca. E aí eles achavam que o Hagrid tinha aberto a Câmara Secreta e que ela, Aragog, a aranha gigante do tamanho de um elefante, era o animal da Câmara Secreta, mas não é ela. E aí ela explica que não era ela, que o Hagrid, na verdade, cuidou dela e protegeu ela na época, levou ela pra floresta, pra ela viver lá na floresta tranquila. E aí o Hagrid, essa pessoa tão boa, não feliz em ter levado uma aranha gigante pra uma floresta, também arrumou uma namorada pra ela. Arrumou uma outra aranha e levou pra lá, uma namorada. E essas duas tiveram uma vida feliz e vários filhinhos que viraram aranhas do tamanho de cavalos. E é isso, agora temos uma população de aranhas do tamanho de cavalos, vivendo na floresta. Então assim, eu começo a achar aqui pensando, que na verdade, antes do Hagrid, a floresta era só uma floresta. E depois do Hagrid,
ela virou uma floresta proibida e perigosa. Porque provavelmente ele encheu esse lugar de criaturas gigantes e malignas e altamente mortais. Do tipo uma família de aranhas gigantes. Você tem noção de quantos ovos uma aranha bota? Milhões de ovos. Imagine isso. Essa aranha, sei lá, há 50 anos lá, que ela tá viva há 50 anos, tendo filhos, os filhos tendo mais filhos e os filhos dela tendo mais filhos. Quantas aranhas não tem ali? Sim, é assustador. E aí, Aragog diz assim que nunca atacou ninguém. Que até em respeito ao Hagrid, ela nunca atacou ninguém. E que uma menina foi morta na época e o corpo dessa menina foi encontrado no banheiro. Mas que essa aranha não tem nada a ver com isso, porque ela nunca atacou um ser humano em respeito ao Hagrid. Né? E que ela nem conhece o castelo, ela ficou trancada numa caixinha lá o tempo todo, ela nem conhece o castelo. Assim, um detalhe, enquanto essa aranha gigante Aragog fala, as aranhas menores assim, né, que são do tamanho de um cavalo, elas ficam batendo palminhas pra ela, batendo as patinhas assim e tal, meio que E aí o Harry e o Rony, eles perguntam então se ela sabe o que está na Câmara Secreta. Ela fala assim, olha, eu não quero falar disso e eu não falo nem o nome dessa criatura, né, e não quero falar o assunto, me deixa em paz. Aí, enquanto tudo isso acontece, as milhares de aranhas, do tamanho de cavalos, começam a se aproximar deles. E vão indo, vão chegando mais perto, vão chegando mais perto. E estão indo em direção aos dois. E assim, sabe quando você tá numa festinha? E você fala algo que você não devia? Tipo, a música tá alta, você tá falando, aí a música baixa. De repente você fala uma besteira e todo mundo ouve. E todo mundo fica olhando esquisito pra você. Tá tipo isso acontecendo. O Harry sentiu um climão. E aí todo mundo olhando pra ele, com cara de almoço. E aí, né, ele falou, pô, gente... Valeu, foi um prazer, né? Acho que eu vou pra casa, já deu minha hora. Mas as aranhas, né? Não estão afim de deixar ele ir. Aragog até fala: não, aqui embora. A gente não ataca o Hagrid porque ele é nosso amigo. Mas vocês, ó, a festa acabou de começar, gente. Fica aí. Vai ter comida hoje, né? Vocês vieram aqui, estilo iFood, e a gente vai comer agora. Assim, eu já disse isso agora há pouco. Se alguma coisa desse tipo acontece com você, você sai correndo. Eu acho que não vai ter um supermercado para eles entrarem, mas eles podem e devem sair correndo. E aí as aranhas começam a correr atrás deles, e aí vem o carro, né? O carro selvagem, sai atropelando todas as aranhas, abre as portas e eles entram no carro. O cachorro também entra e tal, eles saem vazados de lá, com o carro Tarzan. E aí, né, o carro nem precisa de dirigir, o carro já sabe o caminho, ele sai correndo pela floresta, cortando o caminho, sabe tudo já. E o Rony tá em choque, né, dentro do carro, não consegue nem falar, tá morrendo de medo, porque, né, imagine milhões de aranhas do tamanho de cavalos. Eu já disse algumas vezes, mas acho que vale a pena deixar muito claro, são aranhas do tamanho de cavalos. Eu consigo entender o Rony, porque, né, cavalos. E ele tava com muito medo, né? E às vezes é assim mesmo. Às vezes você tá com tanto medo, tão apavorado, que o seu corpo, ele desliga. Seu corpo, ele desiste de você quando você tá com muito medo. Você não consegue falar, você não consegue fazer nada. Você mija nas calças e vai. Seu corpo desiste, né? E a última vez que isso aconteceu comigo foi porque um cara bem estranho queria me vender um PlayStation 2. Parou no meio da rua, queria me vender um PlayStation 2, mas por algum motivo ele não tirava a mão do moletom. Aí eu fiquei em choque, fiquei uma semana em choque, achando que esse cara tava me seguindo. Enfim, eles escaparam da floresta, né? O cachorro do Hagrid vai correndo pra cabana e os dois sobem pra escola, né? E o carro volta pra floresta sozinho, né? Afinal de contas, agora ele é o carro das selvas. Aí o Rony até vomita de nervoso e fala, olha, nunca mais eu vou perdoar o Hagrid, né? E eu, no lugar dele, não perdoaria também, porque assim... Seguiram aranhas, quase foram mortos e no final nem descobriram tanta coisa assim. A única coisa que eles descobriram é que o Hagrid era inocente. Então assim, vamos para pensar, o Hagrid, para provar a sua inocência, colocou duas crianças de 12 anos em risco. É isso, eu quero provar minha inocência, eu vou jogar duas crianças na morte. E por muita sorte, por conta desse carro, elas não morreram, porque, né, obviamente, se não fosse o carro, já era, já tinha acabado. Ia ser a Câmara Secreta e não ia ter mais nenhum livro, ia ser 2 livros só. Aí o Harry até fala, não, a gente descobriu uma coisa, o Hagrid é inocente. E a Rony até pensa assim, pô, criar uma aranha gigante no armário da escola não corresponde muito à ideia de inocente pra mim. E ele tá certo, né? O Hagrid pode até não ter matado um aluno há 50 anos atrás e petrificado a galera, mas criar uma aranha gigante no armário da escola é uma péssima ideia. Levar ela pra floresta e dar pra ela uma namorada, pra ela poder ter milhões de filhotes do tamanho de cavalos, é uma péssima ideia. E além disso tudo, mandar duas crianças de 12 anos irem atrás dessa aranha gigante e seus milhões de filhotes do tamanho de cavalos é uma ideia muito ruim.
certo? Parabéns, Hagrid, parabéns. Você ganhou o troféu de péssimas ideias consecutivas desse episódio. O troféu vai pra você, porque é uma atrás da outra. Aí eles saem correndo, sobem pra sala da Grifinória, e aí eles ficam lá em choque, né? E aí o Harry começa a pensar. Pô, e agora? Aquele é inocente, o que é? Quem será que é o monstro? A Aranha não falou nada. E aí ele lembra de um pedacinho do que a Aranha falou. A Aranha falou que foi uma menina que morreu há 50 anos e foi encontrada no banheiro. Então assim, vamos pensar juntos aqui. Quem é uma menina que pode ter morrido há 50 anos atrás e pode estar no banheiro até hoje? A Murta que geme. É isso. É ela que tá lá. E ele chega a essa conclusão, né? Ele até queima a cabeça um pouco lá. Imagina que ele fique pensando um tempo lá até descobrir quem é essa menina que morreu. E aí ele chega nessa conclusão e assim, se é ela que morreu e ela está lá, ele tem a vantagem que nenhum outro detetive no mundo tem, que é de chegar na pessoa que foi morta e perguntar: quem te matou? Com esse trunfo na manga, é impossível você não acertar todos os casos. Então o Harry é um detetive privilegiado por isso. Boa noite, eu sou o repórter Carlos e hoje vamos conversar com o Dr. Pet Mágico. Vamos conhecer mais sobre uma criaturinha muito interessante hoje, as acromântulas. Doutor, o que são as acromântulas? A acromântula é uma espécie de aranha gigante de 8 olhos e dotada de fala humana. É originária das florestas tropicais da Ásia, onde habita nas florestas densas da região. Acredita-se que a espécie tenha sido criada por um bruxo antes da proibição de criação experimental de animais, em 1965. Eu estou vendo aqui que o doutor trouxe uma dessas aranhas incríveis. O senhor tem certeza de que uma corda fina dessas consegue segurar essa aranha de 6 metros? Fique tranquilo, a acromântula é um animal muito dócil. Esta aqui, por exemplo, nunca fez mal a ninguém. Só uma vez pegou meu primo meio desprevenido e tal, mas ele provocou ela também, né? Por sorte, conseguimos recuperar os braços e as pernas dele depois de um tempo e com muita paciência. Doutor, as acromântulas se alimentam de quê? Muito boa sua pergunta. Elas têm um gosto especial para a carne humana e esse é o prato favorito dela. Mas para essa aqui só damos pequenos ratinhos, com exceção dos braços do meu primo uma vez, mas ela prefere ratos mesmo. Que legal, hein, doutor? Muito legal, hein? Acho que podemos encerrar a nossa entrevista aqui, né? Muito obrigado, felicidades, tudo de bom, tá? Tudo de bom pra sua família, então tchau. Carlos? Carlos, volta aqui! Olha, desculpe, pessoal, mas parece que o repórter de vocês fugiu. Que besteira, isso seria o dócil. E ainda tenho mais informações sobre elas. As acromântulas, além de uma inteligência quase humana, são dotadas de grande força, capaz de levantar uma pessoa facilmente. Além disso, elas têm uma resistência considerável a feitiços e são extremamente venenosas. E o seu veneno é muito raro, hein? E usado na criação de poções. E o fato dele estar desfazendo o nó que eu dei na corda tão facilmente não significa nada. Ele faz isso sempre, fiquem tranquilos. Produção? Produção? Enfim, chegamos ao final de mais um episódio e dessa vez descobrimos que realmente não foi o Hagrid, mas que mesmo assim ele tá... assim, a gente tem que ficar de olho nele, porque ele tá fazendo muita cagada, desde o primeiro livro. Assim, tudo que ele fez nesse episódio, mesmo não estando lá, é extremamente condenável e extremamente responsável de um adulto. Né? Todo esse lance da aranha aí me deixou meio perturbado aqui. Eu acho que, por mais que o Hagrid seja gente boa, ele precisa tomar vergonha na cara. Porque ele tá cada vez mais maluco. Inclusive, como é que ele conseguiu essa aranha, né? A Aragog até fala que foi um viajante que entregou ela pro Hagrid. Então, assim, é sempre um cara, do nada, aparece, dá um animal esquisito pra ele e leva pra escola. E aí, quem se ferra? O Harry, o Rony e a Hermione. Principalmente a Hermione, que está petrificada agora. Mas não foi a aranha que fez isso. Então vamos ver o que descobrimos nos próximos episódios. A capa do episódio de hoje foi desenhada pela Claire Melinsky. E se você gostou desse episódio, se você não gostou, se você tem algo a acrescentar, o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Manda seu e-mail pra gente, se eu gostar, eu leio ele aqui. Certo? Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!